O sol caía sobre o deserto, tingindo de ouro e cinza as dunas intermináveis. O ar seco parecia guardar cada murmúrio, como se o próprio vento fosse um testemunho silencioso das palavras proferidas. Entre as tendas de Israel, um rumor começou a se espalhar, não vindo dos inimigos, mas de dentro, das bocas que deveriam guardar a unidade do povo. Miriam, a profetisa que outrora cantou ao som dos tamborins, que guiara as mulheres em danças de vitória, quando o mar engolira os egípcios, agora carregava em sua voz um peso diferente. A melodia havia cedido lugar ao veneno sutil. Ao lado de Arão, seu irmão, começou a questionar a liderança de Moisés. Não foi diante do povo, mas em confidências, no sussurro que parece inofensivo e, no entanto, fere mais fundo que uma espada. Porque só ele fala por Deus? Teria dito, seus olhos refletindo mais inquietação que fé. Não somos nós também escolhidos? Não temos nós também ouvido a sua voz? O motivo aparente parecia pequeno: um casamento de Moisés com uma mulher etíope, algo que, para muitos, não passava de um detalhe. Mas o coração humano raramente se perde por grandes crimes logo de início. Geralmente, é no desprezo silencioso, no julgamento velado e nas comparações disfarçadas que a queda começa a germinar. O que Miriam talvez não percebesse é que, ao tocar a honra de Moisés, tocava a unção que Deus havia colocado sobre ele. Não era apenas um ataque ao irmão, era um questionamento direto à escolha divina. O sussurro dela não ecoava apenas nas tendas, mas subia como fumaça até o trono celestial, e o Deus que vê em secreto não se cala diante de tal afronta. Naquele momento, invisível aos olhos humanos, o céu se tornava tribunal, a terra aguardava a sentença, e os anjos, com asas suspensas, observavam. Miriam, sem saber, já estava marcada. O acampamento de Israel estava em silêncio, mas não um silêncio de descanso. Era o peso denso de uma nuvem prestes a desabar em tempestade. As palavras de Miriam e Arão contra Moisés, lançadas no segredo de conversas sussurradas, agora ecoavam como trovões nos corredores invisíveis do céu. Não havia pedra, nem tenda, nem deserto capaz de esconder aquilo que já havia sido registrado diante do trono eterno. Miriam havia tocado no que era sagrado. Questionara não apenas a liderança de seu irmão, mas a própria escolha de Deus. Sob o pretexto de falar sobre a mulher etíope de Moisés, ela semeou a dúvida, e a dúvida é uma semente que o inimigo conhece bem como cultivar. O que parecia apenas um comentário inocente tornou-se raiz venenosa, estendendo-se pelo campo, alimentando murmúrios, provocando inquietação. Deus, que vê o coração e sonda as intenções mais ocultas, não permitiu que tal rebelião permanecesse oculta. Subitamente, a coluna de nuvem que repousava sobre o tabernáculo começou a se mover. Ela desceu como se o próprio céu estivesse se curvando para ouvir e julgar. Um chamado ecoou, forte e inegociável. Moisés, Arão e Miriam deveriam apresentar-se à porta da tenda da congregação. Não era um convite, era uma convocação divina. O povo observava de longe. Cada passo que eles davam até a entrada do tabernáculo parecia carregar séculos de peso. O ar estava denso, o silêncio cortante, e todos sabiam que aquilo não era uma reunião comum. Então, o Senhor se manifestou na coluna de nuvem, sua voz como o rugir de águas poderosas. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me faço conhecer em visão, e falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor. Por que, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? As palavras não eram apenas som, eram espada, penetrando a alma. Cada sílaba pesava como pedra sobre o espírito de Miriam. Arão tremia. Moisés permanecia imóvel,
mas sua face refletia mais dor do que ira. Então, a nuvem se retirou da porta do tabernáculo, e, quando a glória partiu, o juízo ficou. Miriam estava coberta de lepra, sua pele branca como neve, não como pureza, mas como morte. Era um selo visível para um pecado invisível, uma mancha que gritava diante de todos: aqui está quem feriu com a língua o ungido do Senhor. Aquele momento foi mais do que uma punição. Foi um alerta gravado na história de Israel. A língua que se ergue contra o escolhido de Deus não destrói apenas reputações, destrói a si mesma. Miriam não morreu naquele dia, mas seu corpo se tornou um sermão vivo, e sua vergonha caminharia com ela até o fim de seus dias. E assim, sobe o som implacável do deserto, enquanto o povo olhava em silêncio. Uma verdade se ergueu como muralha diante de todos. Há marcas que o tempo não apaga, pois foram impressas pela própria mão do Eterno. O deserto avançava como um mar de pó, engolindo os passos e as memórias. Miriam, agora curada de sua lepra pela intervenção de Moisés, caminhava entre as tendas, sem que ninguém ousasse olhar diretamente para ela. Sua pele, antes alva como neve de enfermidade, voltara à cor normal, mas a marca não estava na carne, estava no espírito. As pessoas cochichavam em voz baixa, não por respeito, mas por temor. Todos lembravam do momento em que a glória do Senhor desceu em forma de nuvem, e da voz que rugiu contra a ousadia de uma língua insolente. Miriam não era mais vista como a profetisa que cantou à beira do mar, guiando as mulheres com pandeiros e danças. Agora, ela era o exemplo vivo do que acontece quando a língua desafia a ordem divina. O silêncio passou a ser seu novo cântico. Cada vez que abria a boca para falar, sentia um peso invisível, como se o eco da voz de Deus ainda pairasse sobre suas palavras, pronto para julgá-las. Até mesmo Moisés, seu irmão, não a tratava mais como antes. Não havia rancor, mas também não havia o calor de outrora. Arão, o sacerdote, parecia sempre medir o que dizia diante dela, como se temesse que o passado pudesse se repetir. À noite, Miriam sonhava com a pele se esfarelando outra vez, com as mãos voltando a ficar brancas, e acordava com o gosto amargo da poeira na boca. O som da multidão marchando durante o dia era para ela um lembrete cruel. Israel seguia avançando, mas sua honra havia ficado para trás. Ela aprendeu a guardar suas opiniões, não porque entendia plenamente o peso de sua culpa, mas porque sabia que a misericórdia que recebera não poderia ser provocada novamente. Porém, a ferida no coração de uma comunidade é como o corte em uma pedra, não se fecha, apenas se torna parte de sua forma. Quando Miriam morreu, no deserto de Zem, o povo chorou por ela 7 dias. Mas entre as lágrimas havia algo mais, um murmúrio silencioso, um aviso que atravessou gerações. O Deus de Israel ouve cada palavra, e a língua que fere não se levanta, sem que o céu responda. E assim, o nome de Miriam passou a habitar 2 lugares opostos, o cântico da libertação e a sombra da repreensão. Ela foi lembrada como profetisa, mas também como advertência viva, a marca de quem ousou ferir com palavras aquele que Deus havia levantado. E no pó eterno do deserto, seu silêncio falou mais alto que qualquer discurso.